E se existisse mesmo uma camada oculta da realidade? Um tipo de campo de informação que conecta, sabe, tudo e todos? Pois é, hoje a gente vai investigar essa possibilidade, mergulhando fundo em algumas pesquisas que são, ao mesmo tempo, fascinantes e bem controversas. Nossa análise começa com essa pergunta aqui que dá o que pensar. As pesquisas de um certo Dr. Clive Baxter, que a nossa fonte menciona, sugerem uma coisa incrível: que todas as formas de vida, desde uma bactéria até nós humanos, podem estar o tempo todo se comunicando. Isso aponta para uma conexão invisível que, olha, desafia tudo que a gente acha que sabe. Ok, então vamos lá. O que o Baxter descobriu foi um tipo de campo de comunicação que, bom, não parece ser nada do espectro eletromagnético que a gente conhece. Pensa numa teia invisível que conecta toda a vida. É tipo isso. E essa é a primeira pista que vai levar a gente para lugares bem mais estranhos. E já que a gente falou em estranho, agora a coisa fica séria. Vamos para o caso mais extremo, mais dramático que a nossa fonte apresenta. A história de uma curandeira psíquica conhecida como Pachita. E olha, o caso dela, segundo várias testemunhas, inclusive cientistas, simplesmente não tem explicação. Pelo menos não uma explicação convencional. Olha só esse relato, é em primeira mão de uma testemunha ocular, a Carla Rucker. Ela descreve a Pachita usando uma faca bem cega e essa faca simplesmente parecia desaparecer 10 centímetros dentro das costas dela. O mais maluco é que isso não foi uma coisa que só ela viu, não. Tinha uma sala cheia de observadores, cientistas, vendo tudo acontecer. E a bizarrice não para por aí. Outro relato, agora de um cientista, o Dr. Andrija Puharich, que estava lá. Ele conta que viu um rim que estava na mão dele ser literalmente sugado para dentro do corpo de um paciente e a pele se fechou na mesma hora. A operação inteira durou só 92 segundos. 92 segundos, é inacreditável. Bom, depois de ver coisas assim, é de se esperar que a cabeça de alguém deu um nó, né? E foi exatamente o que aconteceu com um neurocientista, o Dr. Jacobo Greenberg Zilberbaum. Ele viu o trabalho da Pachita com os próprios olhos. E toda a visão de mundo científica dele foi por água abaixo. Isso fez ele ir além da simples observação e criar uma teoria, olha, bem radical. Então, qual é a dessa teoria do Greenberg? Basicamente é o seguinte: ele propôs que o nosso cérebro cria um campo neuronal. E esse campo interage com o que ele chamou de estrutura pré-espacial, que seria tipo a fonte de toda a realidade. A consequência disso é gigantesca. Significa que a gente não está só olhando o mundo acontecer, a gente está ativamente ajudando a criar a realidade. Ok, mas como testar uma ideia dessas? O Greenberg bolou um experimento impressionante. Pega a visão. 2 pessoas meditam juntas para criar uma conexão. Depois, elas são separadas em salas totalmente blindadas, sem chance de nenhuma comunicação normal. Aí uma delas é exposta a uns flashes de luz. E o resultado? Em 25% das vezes, o cérebro da outra pessoa, na outra sala, reagia exatamente da mesma forma, no mesmíssimo instante. Isso é uma evidência que dá para medir de uma conexão direta, que não depende de espaço. E a partir daí, a porteira se abriu. O Greenberg não estava sozinho nessa. Outros cientistas também começaram a fazer experimentos super rigorosos em laboratório para investigar esses fenômenos. E o que eles encontraram foi o que a nossa fonte chama de uma cascata de evidências. Olha só o Dr. William Broad, por exemplo. Ele foi ainda mais longe. Ele conseguiu documentar que a consciência podia influenciar remotamente um monte de coisas. Desde o jeito que um peixe-faca se movia, até a velocidade com que um gerbo corria na sua rodinha. E o mais incrível de tudo, ele mostrou que era possível até proteger glóbulos vermelhos de serem destruídos. O que isso quer dizer? Que a consciência não é só passageira no banco de trás. Ela parece ter um efeito real que dá para medir no mundo físico. Sabe aquela sensação estranha de que tem alguém olhando para a gente, mesmo de costas? Então, fizeram um experimento sobre isso. O esperado, por puro acaso, seria um acerto em 50% das vezes. Mas o que eles viram foi uma reação na pele das pessoas em 59% das vezes. Pode parecer pouco, 9% a mais, mas estatisticamente falando, isso é muito, muito significativo. E não para por aí. Testaram essa influência remota até nas emoções. Imagina a cena: um grupo de pessoas bem nervosas, ansiosas. Em outra sala, um grupo de pesquisadores se concentravam em enviar pensamentos de calma para eles.
E o resultado? O grupo que estava nervoso mostrou um efeito calmante real, significativo. Foi quase tão eficaz quanto se eles mesmos estivessem fazendo exercícios de relaxamento. Impressionante, né? Agora, para a gente ter uma ideia do peso estatístico disso tudo, olha só esse número. Quando juntaram os resultados de 39 estudos diferentes sobre esse tipo de coisa, a chance de tudo isso ser só coincidência, só acaso, era menor que 1 em 1 trilhão. É um número com 12 zeros. É quase impossível ser só sorte. Bom, se tudo isso já não fosse o suficiente para explodir a cabeça, a nossa investigação agora chega na fronteira final, na ideia mais surpreendente de todas. E se a nossa consciência não estivesse presa ao tempo como a gente conhece? A fonte que estamos analisando apresenta evidências que sugerem exatamente isso. Se liga nesse experimento do Dr. Darrell Bain porque ele é de dar um nó no cérebro. Primeiro, os participantes fizeram um teste de vocabulário normal, ok. Só depois de fazer o teste é que eles foram estudar uma parte daquelas palavras. E o resultado? Eles foram melhores justamente nas palavras que eles só iriam estudar depois. É como se uma ação futura estivesse influenciando um resultado do passado. Bizarro, né? E não foi só isso. Em outro estudo, o Dr. Bain descobriu que as pessoas conseguiam adivinhar onde uma imagem aleatória ia aparecer na tela 53% das vezes, acima do acaso. Mas tinha um detalhe. Isso só funcionava quando a imagem era forte, com uma carga emocional. Parece que a emoção é tipo uma chave para destravar esse efeito de memória do futuro. Claro que uma pesquisa dessas é super controversa. E para a gente ter uma visão completa, é importantíssimo ouvir o lado cético da história. Por exemplo, o professor Peter Atkins, de Oxford. Ele é direto e reto. Diz que esse tipo de trabalho é uma completa perda de tempo e que ter empatia não passa da fantasia de um charlatão. E tudo isso nos traz a uma pergunta final, que fica ecoando depois de ver todas essas evidências que a fonte apresenta. Se a consciência realmente conecta tudo e todos, e se ela pode até mesmo ir além das barreiras do tempo, quais são então os nossos verdadeiros limites? Fica aí a pergunta para a gente pensar.